E aí, família, tudo bem com vocês? Tudo great com vocês? Então, seja bem-vindo à nova série de vídeos, né, de 2023. Em 2023 ainda a gente não fez uma longa sequência de vídeos. Então a gente está iniciando aí uma série de vídeos falando sobre visto, né? Visto K1, visto K2, visto CR1, né? E ajuste de status. Vão ser 20 episódios de vídeo, tá? Os vídeos saem todas terça, quinta e sábado, às 8h30 da noite aqui no canal. E se você ainda não segue a gente nos grupos, né, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a versão em texto, na verdade, que é uma versão mais resumida do episódio, do que vai vir no episódio, ela sai nas segundas-feiras, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. Então, a gente dá uma versão resumida do episódio e no vídeo nós abordamos mais sobre o assunto, falamos mais sobre o assunto. Como vocês sabem aqui, a gente não é advogado de imigração, então não temos um conteúdo de consultoria, mas sim informativo, né? É informativo. Hoje, o nosso primeiro episódio, nós vamos falar aí os primeiros passos rumos à União nos Estados Unidos. Lembrando que ele vai passar por todos os tipos de serviços que a gente presta na assessoria da Alforvisa. Então a gente vai falar de visto K1, vamos falar de visto CR1 e vamos também falar sobre ajuste de status também, tá? Que são os principais serviços que nós temos aí, né? E no episódio de hoje, que é o nosso primeiro episódio, é visto K1, primeiro passo rumo à União dos Estados Unidos. Essa série, tá? Ela vem, como eu falei para vocês, ela vem como artigos, tá? E também vídeos dedicados a desvendar aí o intrínseco processo de visto, tá? De visto K1, de visto CR1, de ajuste de status, tá bom? E a primeira coisa que nós vamos falar agora, o primeiro tópico que nós vamos falar, o visto K1. Deixa eu só tirar, gente, eu gravo sem corte e a gente vai sem corte mesmo, tá? O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é o visto K1, tá? Falar para que serve o visto K1 e por que ele é tão importante assim, tá bom? Eu sei que muitas das vezes chega muita gente aqui falando, Roberto, eu quero ir logo para os Estados Unidos, porque eu vou ficar muito tempo fora muito tempo distante do peticionário, né? O peticionário é a pessoa americana. Vou ficar muito tempo fora do meu namorado, da minha namorada, do meu noivo, da minha noiva. Então eu queria saber qual que é o visto mais rápido, né, para eu poder conseguir entrar nos Estados Unidos. Eu acho que essa pergunta ela é um pouco complicada, porque na verdade você não tem que saber o visto mais rápido, mas sim a forma correta de você entrar nos Estados Unidos, tá? É a forma correta de você entrar nos Estados Unidos se você está pensando em casar dentro dos Estados Unidos. É aí que entra a importância do visto K1. Para os Estados Unidos, a gente tem milhares de tipos de vistos, mais de 100 tipos de vistos nós temos. Mas quando você está com um relacionamento com alguém que é cidadão americano e você quer casar com aquela pessoa, entrar nos Estados Unidos e casar com aquela pessoa, você precisa do visto correto. O visto correto é o visto K1, porque com ele vai facilitar a sua aplicação para residência. Todo mundo conhece aí aquele programa 90 dias para casar, né? Ele é bem conhecido. Então, o visto K1 ele é basicamente esse programa, né? Que você aplica o visto e quando você é aprovado, você vai entrar nos Estados Unidos e vai ter o direito de casar lá dentro. Claro que qualquer pessoa com qualquer tipo de visto ele pode casar dentro dos Estados Unidos, mas não é legal você permanecer, né? E aí você tem que aplicar o ajuste de status e dependendo do tipo de visto que você entrou, ele pode demorar um pouco mais do que se você tivesse feito com o visto K1, tá bom? Então, o visto K1, o que ele faz, na verdade? Ele é um visto feito para cidadãos, para estrangeiros, né, que querem entrar nos Estados Unidos a convite de um residente, né, de um cidadão, perdão, de um cidadão americano. A pessoa ela tem que ser cidadã americana e fazer o convite para o estrangeiro, no caso brasileiro, né? Vamos falar aqui que o brasileiro ele está aí pleiteando por esse visto. Então esse é o primeiro ponto, é a pessoa ser cidadã americana e
ter aí um noivado real, verdadeiro, com o brasileiro, no caso. E ter se visto pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. Esse é o ponto principal. E estarem solteiros, né? Não pode estar casado. Nenhum dos dois pode estar casado. Pode ser divorciado? Pode ser divorciado, né? Mas não pode estar casado. Esse é o ponto principal. E o porquê que ele é tão importante? Porque ele vai facilitar a sua entrada nos Estados Unidos da forma legal e vai facilitar também a sua permanência como residente, porque depois que você vai aplicar para um processo de residência, que também a gente vai abordar nessa série, vai ficar bem mais fácil. Lembrando que a série tem 20 episódios, sai sempre, hoje atrasou um pouquinho, mas prometo que os próximos vão ser aí entre 8h30 e 9 horas, já vai estar já disponível para você, tá bom? E o processo, vamos falar do processo do visto K1 um pouquinho de forma básica, tá? Nesse primeiro episódio. No próximo episódio a gente vai falar sobre documentação. Nesse primeiro episódio a gente vai falar de uma forma básica aí do que você precisa nesse processo do visto K1. Primeiro é a petição do I-129F. O I-129F, ele é um formulário, tá? É um formulário aí que a gente utiliza para poder aplicar o visto K1. Tá? Então aí é um processo que começa com um cidadão americano preenchendo o formulário I-129F. Uma petição demonstra a intenção de casar com um noivo, tá, estrangeiro, tá bom? E dentro dessa petição você tem aí vários documentos que você precisa colocar. Eu costumo dizer que uma petição bem feita, uma petição que não leva RFE, é aquela petição que conta uma história completa. E é assim que a gente faz com nossos clientes. Nós contamos uma história realmente de relacionamento e de intenção de casar quando a gente monta o processo de visto K1, tá? Logo em seguida, quando você envia aí, tem um órgão chamado USCIS, que na verdade eu falo muito, como a gente fala em inglês, né? USCIS, né? A gente fala aí que é o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Ele analisa a petição para você e aí ele vai tomar a decisão se vai ser aprovada ou não. E aí, se for aprovado ou não, ele vai enviar aí a sua petição para o NVC, né, que é para fazer a pré-preparação do visto, e vai enviar para o Rio de Janeiro, né, que é o único local que faz aí entrevistas para visto K1, e aí sim você vai poder ter a sua entrevista, né? E aí a entrevista vai ser no consulado. Aí você tem aí a emissão do visto, tá? A emissão do visto. Lembrando que o visto K1 também, para você que tem filhos aí, ele te dá direito a você também trazer o seu filho através do visto K2. A gente também vai falar do visto K2 nessa série, então fica com a gente aí toda terça, quinta e sábado vai ter conteúdo para você aí, tá? Então, sempre eu vou falar o próximo capítulo que vai ser. E no próximo capítulo, no próximo episódio, né? No próximo episódio a gente vai falar profundamente dos requisitos e documentos necessários para iniciar o processo do visto K1. Lembrando que a gente também tem um grupo no WhatsApp aqui embaixo, você vai poder participar do grupo do WhatsApp se você não faz parte do grupo do WhatsApp. E também aí você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no grupo do Facebook. E se caso você precisa de assessoria, aqui embaixo eu vou deixar para você também o nosso contato, os nossos links de contatos. Eu aguardo você agora, na próxima quinta-feira, tá? Para a gente fazer o nosso segundo episódio do processo, do processo de vistos, né? Visto K1, visto R1 e ajuste de status. A gente vai se aprofundar e vai se divertir bastante. Lembrando, deixa seu comentário aqui embaixo com as perguntas, porque também durante os episódios a gente vai poder separar algumas perguntas aí para poder responder para você no início do episódio ou no meio, no final do episódio. A gente vai responder algumas perguntas aí também, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê por aí.